Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos para mais um Desafio Reino. Aqui quem vos fala é Robert Marques, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mover pela fé. Nós chegamos já no penúltimo dia do nosso desafio, lembrando que amanhã é nosso último dia e nós já estamos falando a respeito sobre a Escola Awaken. Na verdade, esse desafio faz parte da Escola Awaken. Para você que não conhece, a Escola Awaken é uma escola que tem o propósito de despertar, capacitar e enviar cristãos para cumprir com a grande comissão dentro da sua área de atuação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vou dar bom dia aqui para o pessoal que está junto conosco, que está firme aqui, junto com a gente nesse desafio. Vamos falar aqui, pessoal, seja bem-vindo, Cristiane, Raquel, Mônica, Leandro. Muito bom. Estou acompanhando aqui, tá, gente? Felipe, Nívia, Gé, o que mais? PH, Renato, Brito, Lucas, Nayara. Isso aí, muito bom. Irmãos, coloque aqui embaixo como é que tem sido para vocês aí, escreve aí. Você que está acompanhando a gente desde o primeiro dia, desde a segunda-feira, comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você tem achado desse desafio, o quanto você tem aprendido, crescido, o quanto tem sido muito bom para você. Quais foram as inspirações que vocês tiveram? Aí, já vamos começar. Bom dia, bom dia. Coloca aí de onde vocês estão falando. Eu não sei na região de vocês, mas aqui em São Paulo, cara, tá fazendo muito frio mesmo. Temperaturas caíram assim absurdamente. A Rosana coloca aqui, muito edificante para o meu crescimento espiritual. A Clara coloca, Elisângela coloca divisor de águas na minha vida. A Vanessa coloca muito edificante. Cara, muito legal. Bom, hoje vai estar incrível. O conteúdo vai estar incrível. Vamos falar sobre fé, sobre se mover pela fé. Kelly, bom dia. A Kelly fala de Pará. Renato está dizendo que está muito frio também. Valdir Araras, SO. O que é o SO? Não sei o que é o SO. Eric de Uberlândia. Neide de Juiz de Fora. Bacana. Gente, vamos começar então? Vamos falar sobre se mover pela fé, ok? Se mover pela fé. Vamos orar e a gente dá início a essa construção aqui, tá bom? Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, Senhor, por esse desafio reino, te agradeço pelas pessoas que estão conectadas conosco. Pai, eu peço e oro mais uma vez que o Senhor derrame sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria, que nós possamos crescer em espírito e em verdade, possamos ter nossos passos firmados e os nossos caminhos prósperos, e que haja uma paixão, Senhor, dentro do nosso coração, para nós transbordarmos na vida de pessoas. É tudo sobre Ti, Senhor. Que o Senhor seja soberanamente honrado aqui no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, primeiro versículo, que é a chave, claro, é a base para a nossa construção, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A maioria de nós conhecemos essa passagem que fala sobre a fé. Lá diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Imagine a fé como um fundamento de uma construção. Quando nós vemos um edifício, ali muito bem construído, maravilhoso. Porém, o que sustenta esse edifício? O que sustenta esse edifício são os fundamentos. Nós vemos os fundamentos antes do edifício ser construído. Nós vemos. Então, os engenheiros, os arquitetos vão lá, cavam aquela terra até chegar num lugar, eles falam que até chegar num lugar muito sólido. Quando eles atingem um lugar muito sólido é quando eles estabelecem os fundamentos. Não se pode construir absolutamente nada sem que antes esteja firmado os fundamentos.
Os fundamentos nós vemos no começo de uma construção, mas depois que é construído um edifício ou alguma outra coisa, nós não vemos o fundamento. Nós vemos no início, depois não vemos. Então a fé é o firme fundamento. É firme, não é o sentimento, né? Não são as crenças, não são os nossos relacionamentos, mas a fé é o firme fundamento. Podemos ver no início de uma construção, mas depois que é construído, nós não vemos mais. Ou seja, o invisível sustenta o que é visível. Escreva essa chave aí na sua vida. O invisível sustenta o invisível. O invisível sustenta o que é visível. Percebe? Que nós não vemos a fé, mas ela está ali. Então, por isso que diz, a fé é o firme fundamento. Outro ponto importante, a pergunta que eu vou fazer para você é, o que você quer construir? Ou, o que você está construindo? Dependendo do que você quer construir, você precisa prestar bastante atenção nesses fundamentos. Por exemplo, os engenheiros falam que se você quiser construir um edifício de 20 andares para cima, você precisa cavar 20 andares para baixo. Porque dependendo do que você quer alcançar, do tamanho do teu ministério, daquilo que você quer atingir, os fundamentos precisam ter a mesma proporção. Ou seja, tem muitas pessoas começando algo fora do tempo. Elas estão acelerando o processo e se esquecer de colocar fundamento. Elas não querem pensar em fundamento, porque fundamento diz respeito a processo, leva tempo. Lembra quando nós falamos a comparação entre a árvore frutífera e a palha dispersa? A palha dispersa, ela cresce rapidamente, porém ela não tem raízes, ela não tem fundamentos e ela não produz frutos. Ela se dispersa facilmente pelo vento. Agora a árvore não. A árvore frutífera, ela pode até crescer lentamente, mas ela está firmando as suas raízes para baixo, para que ela se torne uma árvore frutífera. Percebe? A pergunta que eu faço é, você é uma palha dispersa ou é uma árvore frutífera? Você é uma palha dispersa levada por qualquer vento, qualquer circunstância, por qualquer doutrina, ou você é uma árvore frutífera, firme, forte e que dá frutos, e que gera frutos. Lembrando que você não foi chamado para produzir folhas, você foi chamado para produzir frutos. As folhas, elas simbolizam, elas sinalizam a chegada do fruto. O problema, se você estiver anunciando, produzindo folhas, você pode anunciar folhas para esconder a sua falta de fruto. Então, seja uma árvore frutífera. Seja uma árvore frutífera. Ok? Então, assim, a fé é o firme fundamento. Então, o texto de Hebreus, ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento. E esse firme fundamento nada mais é que o próprio Cristo. Nós, cristãos, cremos que Jesus é a pedra angular, que ele é o firme fundamento da nossa jornada. Sem esse firme fundamento, não há cristianismo, não há vida cristã, não há fé, não há nada. Você, na verdade, pode depositar a sua fé em algo que não é Deus. E o brasileiro, ele é um povo muito místico, ele deposita a fé em coisas que não é para depositar. Por exemplo, já viram cristãos que têm signo? Cara, pelo amor de Deus, cristão não acredita, nem deveria acreditar em signo, cara. Então os que ficam falando, eu sou de câncer com acidente em Capricórnio. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Para com isso. Isso é pura enganação. Então, beleza? Então, o significado da fé é isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só, das coisas que se esperam. Por quê? Você não vê materializar. O problema é que muitos de nós sofremos por antecipação, ansiedade, porque nós queremos as coisas palpáveis, queremos as coisas materializadas. Mas é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então, nós alimentamos o invisível. Ou seja, cultivamos aquilo que é invisível. Isso é fé, cara. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra quando Jesus fala para Pedro, Satanás pediu a tua vida para peneirar, mas eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Imagine Satanás, o inimigo, com uma peneira na mão. Ele pega você, te espreme com circunstâncias, com tribulações, com dificuldades, com obstáculos, a ponto de cair você todinho por baixo. E sobrar o quê?
a fé. Sabe o que ele vai fazer? Igual, não sei se você já bateu laje, já mexeu com construção. O que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam a areia e começam a peneirar para que caia uma areia fininha embaixo e para que sobre o quê? As pedras. O que ela vai fazer com as pedras? Ela vai jogar fora, porque não tem serventia, ou vai utilizar para alguma outra coisa. Então imagina o diabo pegando você, te espremendo, caindo você todinho por baixo. E sobra o quê? Sobra a sua fé. Ele vai espremer para arrancar a sua fé. Sabe o que ele vai fazer com a tua fé? Ele vai jogar fora, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para ser salvos, nós precisamos de fé para sermos curados, nós precisamos de fé para mover montanhas, nós precisamos de fé para viver o milagre, nós precisamos de fé para fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias. A nossa vida deve ser fundamentada através da fé. Fé é o firme fundamento de todas as coisas que o inimigo vai querer arrancar de você, é a tua fé. Porque nós precisamos de fé para nos aproximar de Deus, para conversar com Deus, para estar em comunhão com as pessoas. Nós precisamos de fé para acordar cedo, para acreditar e depositar a nossa vida naquilo que em Deus e que nos dá força para fazermos o que nós precisamos fazer. O problema da nossa sociedade é que a nossa sociedade ou tem fé depositada em coisas erradas ou tem fé justamente para se mover sobrenaturalmente. Então a fé é extremamente importante, é um princípio fundamental para a nossa jornada. Não faria sentido algum eu estar aqui com vocês se não tivesse fé e vocês também do outro lado aí não tiver fé. Nós precisamos de fé. Agora nós vamos separar, ou na verdade vamos falar dois pontos importantes sobre a maturidade da fé. Como nós sabemos se uma pessoa ela está madura na fé? Primeiro ponto que eu separei aqui é cultivar uma fé sem ver. Uma fé sem ver, cultivar uma fé sem ver. Nós vemos lá em João, capítulo 20, versículo 29, o texto que diz o seguinte: então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. A situação era Jesus ressurreto, e aí ele aparece para os discípulos, e os discípulos começam a contar, cara, vimos Jesus e tal. E Jesus chega e fala, né, paz estejam convosco. Mano, imagina você, num lugar como esse, de repente, Jesus aparece no meio da sala e diz, paz esteja com vocês. E ali os discípulos ficaram, claro, escandalizados, chocados com aquela cena, né? Afinal, eles nunca antes tinham visto alguém ressurreto. Ou, claro, alguns viram, né? Mas não havia um cara ali, que é um cara chamado Tomé, né? E o Tomé fala assim, olha, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar ainda nele para eu crer. E a nossa sociedade fala, só vejo crendo. Eu só creio vendo. Eu preciso ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Não é? A gente não fala isso? Só que Jesus ele diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, esse é um fundamento importante da nossa jornada. Cultivar uma fé sem ver. Felizes são, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Cara, nós cremos em Jesus. Você viu Jesus fisicamente? Não. Você estava lá quando Jesus ressuscitou? Não. Mas nós cremos porque o Espírito testifica em nosso espírito que Ele é o Filho de Deus e que nós temos o Espírito Santo para nós nos relacionarmos com Ele, cara. Isso é fé. Literalmente fé. Você crê que Jesus nasceu de uma Virgem Maria? Entendeu? Isso é fé. É impossível alguém nascer, gerar um filho, sem que antes tenha tido uma relação íntima com um homem. É impossível. É impossível. É impossível, por exemplo, as pessoas andarem sobre o Mar Vermelho, em terra seca. É impossível. Humanamente é impossível. Mas Jesus ele fala, né? Tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos crer primeiro para depois ver. Então tem muitas coisas na tua jornada que você gostaria de ter materializado, pegar nas mãos, apalpar, não é verdade? Projetos, né? Questões financeiras, casamento, enfim, uma série de coisas aqui que a gente gostaria de ver materializado, mas não está palpável. Porque a fé é cultivar, né? A fé é cultivar o invisível, é crer para depois ver. Cara, tem coisas na minha vida, na minha jornada, que Deus prometeu e que eu não vejo materializado, não está palpável. Porém, eu preciso cultivar uma fé sem ver. Mas
É como Paulo diz, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Fé é impossível, fé é uma visão. Eu preciso ter uma visão clara de onde eu quero chegar. Lembra que nós falamos de um princípio aqui que é visão clara torna a sua missão no presente mais leve. A sua visão clara com relação ao futuro torna a sua missão no presente mais leve. Uma visão clara no futuro torna a sua missão no presente mais leve. Você precisa cultivar uma visão. Tem que ter uma visão, um propósito. Cara, eu tô ali, eu tô aqui fazendo algo, mas eu tenho algo na minha frente. Então, várias circunstâncias vão aparecer para você perder essa visão. É como andar de óculos, né? Chega uma hora que fica embaçada a lente. O que você precisa fazer para enxergar melhor? Você precisa limpar a lente ali. Então, assim, tem muitas pessoas que elas querem um resultado, mas não querem um caminho. Elas querem os frutos, mas não querem passar pelo processo. Jesus, ele não diz, eu sou a chegada. Ele diz, eu sou o caminho. O problema é que nós queremos o resultado, nós queremos ter, queremos ver. Sendo que, na verdade, nós precisamos cultivar uma fé primeira, para depois vermos. Cara, Deus deu um projeto para nós em julho de 2016, que é a escola. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a escola Awake lá em julho de 2017, e de lá até que já foram mais de 5 anos, mais de 3.000 pessoas formadas ali na escola presencial. E nós queremos ampliar, nós fomos desafiados recentemente a construirmos um centro de treinamento para formar líderes. Só que nós não temos recursos, nós não temos as pessoas suficientes e nós não temos uma estrutura. Mas pela fé, eu creio que isso vai acontecer em algum determinado momento, processo. Deus pode fazer de diversas formas. Deus pode usar fulano, ciclano, beltrano, N situações para que isso de fato aconteça, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos de 3 recursos, que é recursos de pessoas, recursos financeiros e recursos de estruturas, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, Deus está procurando destinatários verdadeiros para que ele possa fazer transferências de recursos para que o nome dele seja glorificado. Será que essa pessoa é você? Então você primeiro precisa cultivar uma fé sem fé. Agora nós vamos aumentar o nível de maturidade de jornada cristã aqui, que é cultivar uma fé sem entender. E quando eu falo uma fé sem entender, não estou falando de uma fé desprovida de conhecimento ou até mesmo do intelecto. Vocês vão entender. Lá em Gênesis, capítulo 6, fala de um homem chamado Noé. Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Noé nunca antes havia construído algo semelhante. E Noé, e Deus fala para Noé, quero que você construa uma arca assim, assim, assado. Deus então dá todas as instruções para Noé construir a arca. E onde? Deus fala o seguinte, olha, eu vou mandar um dilúvio, porque o povo é obstinado, o povo se voltou contra mim, então eu quero que você construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e vou destruir tudo. Só que, para pensar no ambiente de Noé. Noé não sabia construir uma arca, nunca antes tinha feito um curso de engenharia, de arquitetura, seja lá o que for, e ele nunca antes havia visto um dilúvio. E ele estava no deserto. Nunca construiu uma arca, nunca tinha visto um dilúvio, e ele estava no deserto. Não é inapropriado para acontecer algo como esse, Deus falando, olha, construa uma arca e eu vou mandar um dilúvio. Entende? É um ambiente totalmente fora da sua realidade. Mas, mesmo sem entender, Noé vai lá e constrói uma arca. Por quê? Ele creu sem entender. Muitas vezes a gente quer entender tudo, né? Não, eu só vou fazer algo se eu entender tudo. Cara, você não vai entender, às vezes, tudo. E quem falou que é para você entender tudo? Você não entende tudo. Você pode ser bom em algo específico. Em todas as outras coisas, você vai ser muito superficial. Aí que Deus usa outras pessoas para que complementam aquilo que você não sabe fazer. Por exemplo, Moisés, ele dá o seguinte argumento, Deus, eu não vou falar com o faraó porque eu tenho uma língua muito pesada, etc e tal. Aí o que Deus faz? Então, para de ficar dando desculpa, eu tenho uma solução para esse problema. Eu vou usar o seu irmão Araão e ele vai falar por intermédio de você. Ou seja, Deus vai levantar pessoas, principalmente para suprir debilidades que você tem. Isso é o reino, cara. Você não é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Você não é bom em tudo.
Deixa eu aqui perguntar pro pessoal, vou dar uma pausa aqui para trocar ideia com vocês. Gente, que vocês estão aprendendo aí? Fala para mim. O Edinho, posso ser um voluntário? Cara, voluntário do quê? Não entendi. Vamos lá, gente. Comenta aqui como está sendo para você. O que você tem aprendido até aqui. Vamos lá. Coloca aí. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Coloca aí. Como está sendo para você? Bom, gratidão, Eric, gratidão. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, Noé, ele estava num ambiente completamente fora da sua realidade, num desconforto, mas, mesmo sem entender, ele obedece a Deus e ali ele constrói aquela arca e Deus envia o dilúvio e salva a família de Noé e também os animais. Cara, muito poderoso isso. Mas o problema é que nós queremos entender tudo, né? Nós queremos ver antes de crer, nós queremos entender antes de crer, aí não vai dar certo, o sobrenatural não acontece. Então, esses são os ingredientes do sobrenatural, dos milagres de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas quando você cultiva uma fé sem ver e uma fé sem entender, milagres acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. O inesperado acontece, o extraordinário acontece, cara. Não é fácil, confesso, não é fácil. Mas, quando nós cultivamos esses ingredientes, são coisa poderosíssima. Poderosíssima. E outro exemplo também, né? Isso tudo dentro do livro de Hebreus. Tudo no livro de Hebreus. Você vê lá, por exemplo, o exemplo de Abraão. Deus pede para Abraão sacrificar o seu primogênito. Cara, para pensar. Deus havia dado uma promessa a Abraão, dizendo que a descendência dele seria incontável como as estrelas dos céus e a areia do mar. Só que os anos se passaram, Abraão envelhece, sua esposa também, e aí o que acontece? Abraão se olha e fala assim, caraca, já se passaram muitos anos e acho que não vai acontecer isso. O que acontece? Aí Abraão vai lá e pega a sua escrava Agar e deita com ela. Ou melhor, a própria esposa fala assim, olha, Deus não fez nada, então pega aqui a escrava Agar, deita com ela e dê filhos para mim. E aí o que ele estava querendo fazer? Dar uma ajuda para Deus. Ó Deus, já que você não está conseguindo fazer o que você prometeu, então eu vou te ajudar. Eu vou dormir com a minha escrava e vou ter um filho prometido. Só que não era o filho da promessa. O filho da promessa foi dado para Abraão e Sara. O problema é que muitas vezes Deus te deu uma promessa e você, na sua ansiedade de querer acelerar os processos, você foi lá querer dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus precisa da tua obediência. Quando alguém fala assim, eu quero ajudar Deus, quero ajudar no ministério, quero ajudar... Deus não pediu a tua ajuda. Deus pediu a tua obediência. Ou você obedece ou você desobedece. Não tem meio termo. Enfim, ele vai lá, então, a sua esposa, Sara, dá à luz ao primogênito, que é o que nós conhecemos como Isaac. Okay? Só que a criança cresce, e aí Deus, então, pede o seu filho Isaac. Né? E Abraão não questiona, porque na cultura de Abraão, sacrificar o primogênito era normal. Então, ele vai, pega seu filho, no meio do caminho, o filho pergunta, pai, aonde está o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E ele pega o filho, coloca lá na pedra, pega o cutelo, e quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, o que Deus fala? Pá! O seu coração foi provado, e você demonstrou que de fato você ama a Deus, porque você não negou aquilo que ele havia pedido para você. Em Hebreus diz que Abraão estava decidido no que ele ia fazer, porque ele tinha certeza que Deus tinha poder para fazer o seu filho primogênito, seu único filho, seu filho amado, ser ressuscitado. Isso nos faz lembrar Jesus no Novo Testamento, primogênito, o filho amado. Deus sacrifica o seu filho e no terceiro dia ele ressuscita. Então Abraão é chamado como o quê? O pai da fé, porque ali inicia-se uma era, cara, poderosíssima. Poderosíssima. Então, ele tinha uma fé, cara, a ponto de crer que Deus tinha poder para fazer o seu filho ressuscitar.
Ele não negou o que Deus havia pedido para ele. Ele não entendia as circunstâncias, mas ele creu. Então, aqui está a maturidade da nossa jornada, que é você cultivar uma fé sem ver e uma fé sem entender. Da mesma forma, cara, Deus confiou a nós projetos, visões, e várias outras coisas. E, cara, eu falo assim, Deus, eu não vejo. Eu também... É impossível humanamente isso acontecer. São projetos, assim, grandiosos. Não temos esses 3 recursos, que são as pessoas são a matéria-prima para a construção de algo. As pessoas são extremamente importantes, são as mais importantes. Pessoas, recursos financeiros. Ou você acha que não precisa de recurso financeiro? Claro que precisa de recurso financeiro. Por exemplo, derramar do Espírito Santo, lá em Atos 2. O que acontece? As pessoas, elas pegavam suas propriedades, vendiam, lançavam aos pés dos apóstolos, que repartiam conforme a necessidade de cada um. E quem foi a responsabilidade de alimentar o povo? O próprio povo, discípulos. Deus operou o milagre, mas quem era responsável para servir as pessoas eram os próprios discípulos. Então Deus, ele vai fazer o impossível, mas o possível é você quem deve fazer. Deus te deu projetos, Deus te deu uma visão, mas você precisa correr atrás, cara. Você precisa fazer a sua parte. Deus, ele faz o impossível. Ele constrói, por exemplo, uma árvore. Ele cria uma árvore. Deus, ele faz o impossível. Ele cria uma árvore. O possível é para você fazer. Transforma essa árvore em uma cadeira, em uma mesa. Percebe? É uma parceria. Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Mas você precisa assumir uma fé responsável e ativa para viver aquilo que ele tem para você. Aqui está um ponto importante, porque às vezes a gente fica pensando, só o trabalho de Deus, deixa que Deus faz. Claro, Deus, ele vai fazer a parte dele, mas e a sua? Você está fazendo? Então, por exemplo, Deus deu o projeto para nós. Só que nós precisamos ter um CNPJ, nós precisamos ter uma conta bancária, nós precisamos ter uma organização, nós precisamos ter um processo, precisamos ter um planejamento, precisamos executar. Cara, tem alguns passos importantes. Primeiro, tudo começa na vida de oração, num lugar secreto. Relacionamento, desenvolver o nosso sacerdócio diante de Deus. E nesse momento, Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar ideias. E dessas ideias, o que você precisa fazer? Você precisa planejar. E você precisa escrever o porquê você está fazendo isso. O problema é que a gente quer fazer muita coisa, mas não sabemos nem o porquê nós estamos fazendo. Nem como nós estamos fazendo, com quem nós estamos fazendo. É importante o planejamento. Tanto que Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. A Bíblia incentiva você a planejar. Se você não planeja, você vai sair fazendo uma série de coisas que você não foi chamado para fazer. Precisa haver o quê? Primeiro, vida de oração. Segundo, você recebe ideias. Terceiro, você precisa planejar. Porquê? Começa sempre pelo porquê, sempre pelo propósito. Nunca coloque a proposta acima do propósito. Coloque o propósito em primeiro lugar. O que é? Por que você está fazendo isso? Propósito sempre em primeiro lugar. Por quê? Então você planeja isso. Como? Qual é o processo? Quais são os passos? Precisa estabelecer o como. Outro ponto importante, com quem você vai construir? Lembra que eu falei? Se você quer ir mais longe, se você quer causar um grande impacto, você precisa entender o que você quer construir. Dependendo do que você for construir, você precisa cavar muito fundo os alicerces. Lembra que eu falei? A fé é o firme fundamento. Você precisa cavar muito fundo. Se você quer construir um ministério, se você quer construir uma empresa, se você quer construir uma vida longa, você precisa saber qual o tamanho disso. Porque dependendo do tamanho do que você for construir, você precisa cavar muito fundo. Então, com quem você vai caminhar é importante. Eu errei muito nisso também, porque a gente tem um hábito de chamar pessoas que têm muito carisma, mas pouco caráter. Elas têm talento, mas não têm unção. E aí, por não ter pessoas com caráter, nós chamamos pessoas com talento, sem caráter. E aí, por não ter outra pessoa para colocar no lugar dela, nós temos que aturar o mau caratismo dela. Do outro lado, nós temos pessoas ungidas, mas não são talentosas. E quando elas tocam, cantam, fazem coisas, expulsam os demônios. Mas também expulsam até as pessoas porque elas não têm talento. Seja como Davi.
tenha talento, mas também, acima de tudo, tenha unção. Então, com quem você vai fazer, vai trabalhar, é importante nessa construção, ok? Extremamente importante na nossa jornada, ok? Então, para finalizar aqui, irmão, isso é mover por fé. Mas, se mover por fé, também tem um outro ingrediente importantíssimo. Como Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, que o amor, ele é importante. Se você tiver uma fé para mover montanhas e não tiver amor, não serve para nada. Por quê? O amor, ele é o dom supremo. Tudo aquilo que Deus te entrega, toda visão, todo sonho, todo projeto, se não tiver como objetivo servir pessoas, agregar valor na vida das pessoas, não serve para nada o seu projeto. Na verdade, é um projeto egocêntrico, focado em você. E aí não será um projeto, algo próspero ou abençoado. Então, coloque esses ingredientes aí. Fé, amor, fé sem entender, fé sem ver, tá? Para que você seja bem sucedido. Bom, o pessoal está perguntando aqui se essa live ficará salva somente para quem estiver cadastrado no Desafio Reino. Não vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Para participar, para receber esse conteúdo, é só clicar no link que está no perfil, fazer seu cadastro, colocar ali seu e-mail, também o seu telefone, para você receber esse conteúdo, beleza? Tá bom? Gente, é isso. Espero que tenha sido muito bom para vocês aqui, esse tempo. Então, por favor, cultive essa fé sem ver e essa fé sem entender para que você seja bem sucedido e próspero aí nos seus caminhos, ok? Coloque amor. Outro ponto importante sobre a fé. Jesus, ele não é a favor de uma fé pequena. Por mais que a fé pequena, no começo da jornada, seja importante, ela te trouxe até um determinado ponto. Jesus, ele não encoraja a ter uma fé pequena. Ele fala que a nossa fé é como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela não vai crescer, ela sempre ficará do tamanho de um grão de mostarda, mas ele diz que se a tua fé for como, percebe que o como diz respeito a um processo, se a tua fé for como um grão de mostarda, ela é a menor de todas as sementes, mas ela se tornará a maior de todas as hortaliças. Você percebe que a fé, então, ela é um processo, ela é uma jornada, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, vai amadurecendo ao longo da jornada. Lembra quando Jesus repreendia os discípulos dizendo, homens de pequena fé. Ele repreendia os caras por ter uma fé pequena ou por não ter uma fé. Homens de pequena fé. Percebe? Era uma repreensão. Ele está dizendo, cara, não é para você ter uma fé pequena. Você começa com uma fé pequena, mas ela precisa se desenvolver. Então, ao longo da jornada, ele vai chamando a atenção nossa para, cara, você precisa passar de nível. Você precisa passar de nível. Então, assim, qual é o outro, um dos dons, um dom do Espírito? O dom da fé, cara. A gente enfatiza muito, né? O dom de línguas, o dom de profetizar, sabedoria. Mas cadê o dom da fé? Precisa ter o dom da fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida. Então, muitas coisas, muito provavelmente, não tenham acontecido na sua vida porque você tem tido estagnação espiritual, você estagnou literalmente. E nós precisamos reconhecer que em alguns momentos da nossa jornada temos uma fé pequena. O próprio homem, né, chega para Jesus e fala, quando Jesus vai curar, expulsar o demônio do seu filho, ele fala, Senhor, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele tinha uma fé pequena para uma determinada situação, mas ele precisava agora de um nível de fé maior para acessar outras coisas maiores. Isso é maturidade, é igual quando a gente nasce. A gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a comer, e aí o nosso corpo vai se desenvolvendo e vai exigindo um alimento mais sólido, mais consistente. A fé também é assim. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada com alimento sólido. Faz parte da nossa jornada. Então tem coisas que Deus entregou para você e você não conseguiu acessar porque você precisa subir de nível. Deixar com que o nível das águas da fé precisam subir na sua jornada. Então, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. A pergunta que eu faço é para a gente fechar. Será que você é um destinatário correto daquilo que Deus quer fazer? Será que se Deus confiar em você pessoas, recursos financeiros ou até mesmo estrutura, de fato, você vai usar isso para que pessoas sejam beneficiadas?
ou você vai usar isso para benefício próprio? Você é um destinatário correto para aquilo que Deus vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa, anote esse princípio. Quem tem visão tem provisão. A provisão, ela favorece a visão de Deus. Você tem uma visão clara de onde você quer chegar? Você tem uma visão clara do que Deus pediu para você construir? Você tem uma visão clara do processo que você vai enfrentar? Se você não tiver uma visão, não vai haver provisão. O próprio nome já diz provisão. É tipo pró-vida. Não tem pessoas que são pró-vida, que lutam em favor da vida? A provisão também. A provisão, ela favorece a visão. A provisão, ela alimenta a visão. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que te sustentou. O mesmo Deus que te salvou de onde você estava é o mesmo Deus que te posiciona para você estar em determinado ponto hoje. Então, cultive isso na sua jornada. Pense sobre isso. Rumine sobre isso. Reflita sobre isso. Depois você me fala. Depois você me chama no Instagram. Comenta lá. E o que Deus falou com você. Gente, vou terminando por aqui. Ok? Espero que tenha sido muito bom. Amanhã é a nossa última e principal aula. Domingo, 7 horas da manhã. É somente para quem realmente tem interesse, para quem realmente quer se sentir desafiado. Então amanhã é a nossa última e mais importante aula. Domingão mesmo, 7 horas da manhã, estaremos juntos aqui para a nossa última aula, onde nós vamos abrir, destrinchar aqui sobre pontos importantes. E também nós vamos abrir oficialmente as inscrições para a 14ª turma da Escola Wake. E nós vamos divulgar uma novidade extremamente avassaladora e você não pode ficar de fora. Vou falar sobre a Escola Wake, vou falar sobre vários benefícios, vou falar sobre tudo, vou destrinchar aqui um conteúdo importantíssimo, mas também vou falar sobre a importância da Escola Wake, esse tempo, nesse novo tempo, uma nova escola, e você não pode perder, não perca, tá? Vamos colocar conteúdos exclusivos, gratuitos para vocês que estão acompanhando a gente até aqui. Então não perca a nossa última e principal aula, que vai ser amanhã, domingo, às 7 horas da manhã. Beleza? Gente, vou fazer um post lá no feed do Instagram. Importantíssimo que você comente sobre o que mais te inspirou. Também vamos interagir lá no Instagram, lá nos stories. Printa a tela, marca a gente lá para a gente saber que você está acompanhando. Vou abrir também uma caixa de perguntas. Se você ficou com dúvidas, se você tem perguntas para fazer, vamos interagir por lá e aí você pergunta, a gente troca uma ideia, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto comigo nesse desafio Reino. Vamos fazer outros desafios aqui também, para que a gente continue crescendo cada vez mais, tá bom? Deus abençoe vocês, um excelente final de semana. E aí vou abrir a caixinha de perguntas lá nos stories e também fazer um post lá no feed. Peço que vocês comentem, pelo amor de Deus, beleza? Gente, valeu, Deus abençoe e até amanhã. Um abraço.